Hoje nós vamos falar sobre o geocentrismo e o heliocentrismo. Mas para a gente saber o que significa cada um desses, a gente vai conhecer a história. Vamos para a história? Esse aí é Aristóteles. Aristóteles, ele é um famoso filósofo grego. E ele dizia que a Terra, ela era o centro do universo, que tudo tinha que estar ao redor da Terra. E aí, depois dele, veio Cláudio Ptolomeu, que era matemático e astrônomo, e ele reforçou a ideia de que a Terra era o centro de tudo, o centro do universo. E aí criou-se o geocentrismo, que diz, né, que a Terra é o centro do universo. E como eles dois e muita gente também acreditava nisso, ficou uma ideia fixa. A Igreja Católica acreditava nisso e não queria que ninguém discordasse naquela época. Mas eu já vou dar uma adiantada para vocês antes de eu falar do heliocentrismo. É errado. A teoria do geocentrismo está errada. A Terra ela não é o centro do universo. O centro do nosso sistema solar, que é o nosso Sol, que existem outros sóis, né? Então, o Sol vai ser o centro aqui do nosso sistema solar e tudo vai girar ao redor do Sol. Então, aí depois disso apareceu essa pessoa aí, chamado Aristarco de Samos. Um nome meio incomum, assim, pra gente, né, na nossa época, mas na época dele era moda. E ele, o Aristarco de Samos, ele era um astrônomo e ele disse, não, tá errado esse negócio. O Sol, que é o centro do sistema. Então, eu vou criar o heliocentrismo. Mas só depois de muito tempo, quando essa pessoa aí, chamada Nicolau Copérnico, que, que também era um astrônomo, que só depois dele mesmo que sistematizou a ideia de heliocentrismo. E o que é essa ideia? De que o Sol, que é o centro. Então, hoje a gente já sabe tanto disso, né, que o nome é Sistema Solar, porque todos os outros planetas eles giram em torno do Sol. Esse é o heliocentrismo. E aí a igreja não estava gostando dessa ideia. Aí apareceu esse homem chamado Galileu Galilei. E ele disse também, não, o Sol que é o centro do universo. Gente, isso deu um BO, vocês não têm noção. Esse homem foi perseguido e a Igreja Católica da época chegou para ele e falou assim, ó, tu vai ser queimado, a gente vai te jogar na fogueira. Se tu continuar com a tua ideia, a gente vai te jogar na fogueira. E aí o que aconteceu? O pobre coitado teve que viver sobre prisão domiciliar. Ele não podia sair da casa dele, ele podia receber visita, mas não podia mais sair da casa dele, porque a ideia dele naquela época era como se fosse uma ofensa para a Igreja Católica. Então, ter ficado preso, né, em casa, que foi o resultado de julgamento pela Inquisição, foi consequência do que eles chamavam do atrevimento de Galileu, por dizer que o Sol era o centro do sistema solar, do que a gente chama hoje de sistema solar. E aí depois apareceram essas outras pessoas, né? Que é esse Michael aí, o Johannes e Isaac Newton. Isaac Newton é muito conhecido e todos eles falaram: não, gente, é o Sol. Aí, depois de muito tempo, a Igreja Católica resolveu aceitar, e é o que a gente estuda até hoje, que é o heliocentrismo, que diz que o Sol é o centro e que todos os planetas que a gente conhece daqui no sistema solar gira ao redor do Sol. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.